com música, como autodidata, para quem não tem a oportunidade de estudar numa escola ou numa faculdade, como o Pedro bem mencionou, você tirar a carteira de músico. Então, tem uma carteira? Tem uma carteira de músico. O órgão que regulariza os músicos do Brasil se chama OMB. Organização do Correr, né, velho? Como que o cara se torna profissional de música, Gustavo? Te perguntar assim, por exemplo, tem um certificado ou é quando ele começa a tocar numa banda mesmo profissional? Como é que é isso? Ótima pergunta. Veja bem, o que é um músico profissional? Infelizmente, o brasileiro não tem o hábito, né, o costume de reconhecer o músico como um trabalhador, sendo que o músico é um grande trabalhador, trabalha duro, que tem uma carga horária muitas vezes muito pesada. Você tem algumas formas de se tornar músico profissional. Você tem a primeira forma, que é estudando, né? Faculdade de música. Não necessariamente faculdade, por exemplo. Eu sou baterista de formação. Eu estudei quase 2 anos de conservatório de bateria. Então, eu leio partitura de bateria. É um instrumento que eu me profissionalizei no Brasil, mas tive que parar de tocar, porque eu já quebrei o joelho 2 vezes e aí não me permite mais a bateria, que é um instrumento que eu sou completamente apaixonado. Mas tocava percussão e bateria nessa tenra idade. Então, uma das formas de se profissionalizar com música é estudando. A outra forma de se profissionalizar com música, como autodidata, para quem não tem a oportunidade de estudar numa escola ou numa faculdade, como o Pedro bem mencionou, você tirar a carteira de músico. Então, tem uma carteira? Tem uma carteira de músico. O órgão que regulariza os músicos do Brasil se chama OMB. Organização dos Músicos Brasileiros. Então, você pode ir na OMB e tirar uma carteira de músico. E na OMB você tem as opções de ser músico autodidata, que é o músico que se formou, né, que aprendeu sozinho, que se formou por si próprio, ou de ser um músico de estudo. Então, você tem 2 provas. A prova pode ser teórica ou pode ser prática. É simples assim. Entendeu? A partir daí, você tem uma carteira de músico. Eu vivi um período... Gente, eu estou me sentindo muito velho perto de você. Que nada, moço. Eu vivi um período no Brasil onde... E eu até concordo com isso. A OMB visitava os ambientes de música ao vivo para checar se os músicos estavam regularmente documentados, licenciados. Por que eles faziam isso? Eles faziam isso porque tinham muitos músicos que não eram licenciados e estavam, entre aspas, roubando o trabalho dos músicos licenciados. Então, para que fosse mais justo, houve uma campanha para que todos os músicos se licenciassem, quer fossem eles autodidatas ou estudados. E isso surtiu bastante efeito e eu acho muito justo, porque quem compõe, eu sou compositor também, tenho algumas músicas escritas, quem compõe, quem não só compõe letra, mas também compõe melodia, porque muitas vezes não é um só músico que faz as 2 coisas. Tem muitos compositores que são só letristas. Eu conheço alguns compositores, por exemplo, que não tocam instrumento. São letristas e cantores. E aí o outro músico vai compor a melodia e a harmonia. Então também é composição. E aí, para que se respeite isso, por exemplo, hoje em dia o YouTube tem derrubado e desmonetizado muito vídeo por causa de direito autoral. Isso é devido ao volume. Isso é devido ao volume de processos. Porque o direito autoral é a forma de um músico profissional viver de música. O royalties, né? Exatamente. Então, se ele não está recebendo o direito autoral, algo tem que ser feito para que ele não fique no prejuízo, né? Eu não concordo com a maneira do YouTube de fazer o processo para que, né, que é desmonetizar o vídeo, às vezes derrubar o vídeo. Eu acho que deveria ser pedido direito autoral através do dono da página e aí, a partir do momento que fosse concedido, poder executar a música, porque derrubar o vídeo não está defendendo o artista. Está prejudicando o artista, porque não está divulgando o trabalho dele. Exatamente, atrapalhando o criador de conteúdo e o artista. Isso. O que acontece também eles normalmente, quando eles não derrubam, eles fazem com que todo o dinheiro de anúncio daquele vídeo vá direto para o artista, entendeu? Isso. O criador não ganha nada, mas vai para o artista. Então, eu acho que essa é a melhor solução. É o mais justo, né?
Mais ou exato. menos, Pode ser que Cara, sim. Imagina o trabalho do cara, tipo assim, de criar, editar, tudo. É por causa de 15 segundos a música lá, derruba o Isso. vídeo inteiro. Tipo assim, aí fica difícil. E ao mesmo tempo, vamos supor que o músico que produziu, que registrou, que compôs a música, não está recebendo direito autoral. Ele gastou para registrar aquela música. E o registro de música no Brasil não é barato, viu, meninos? O registro de música no Brasil é razoavelmente caro. Nos Estados Unidos é um pouco menos caro, mas ainda é razoavelmente. Os Estados Unidos tem um processo de registro de música que eu acho que deveria ser implementado no Brasil, que é o registro por alcance. Então, por exemplo, eu sou um músico aqui da minha comunidade. Para mim, registrar uma música não é tão caro. Mas se o Jay-Z, ou se o Hillsong, ou se a Beyoncé for registrar uma música, o registro da música deles é muito mais caro porque o alcance deles como artistas é muito maior. Então, a rentabilidade da música deles é muito maior do que a rentabilidade de um músico de comunidade. Esse sistema eu acho mais justo. Então, eu acho que esse sistema deveria ser implementado no Brasil. Mas se estoura, se estourar, estourou. Se estoura é a sorte do artista que estourou uma música, mas ele só vai ter esse lucro na primeira, porque a partir do momento que a visibilidade dele... Essa é a grande vantagem da era digital que nós estamos vivendo, né? A partir do momento que você tem visibilidade, que o seu alcance é maior, você vai pagar por isso. Então, eu acho que... Então, peraí, eu concordo plenamente com esse processo. No Brasil, o artista pequeno, que não tem tanta condição, ele paga o mesmo valor que o profissional para registrar a música? O mesmo valor, Que um cara grande. O mesmo valor, Por isso que a maioria dos compositores brasileiros vende as suas músicas. Ele não grava a música. Ele vende as suas músicas. Porque a pessoa que compra a música, por exemplo, vamos supor, eu conheço dois compositores que já compuseram para o Gustavo Lima, para alguns artistas de renome, assim, Jorge Mateus e tal. Então o cara vai lá, vende uma música por 40 mil, 50 mil, 100 mil, e a equipe, né, o escritório que compra a música, por exemplo, o Balada Boa, que é o escritório do Gustavo Lima que compra a música, é ele que vai ter a despesa para registrar. Só que ele tem a obrigação de registrar com o nome do compositor que compôs a música. Então o compositor, apesar de não gastar para registrar, vai lucrar direitos autorais. Eu acho uma maneira mais justa. Mas é uma porcentagem muito pequena das pessoas que fazem isso, que conseguem fazer isso e que conseguem viver disso. Porque a grande maioria dos músicos e compositores rala pra caramba para poder trazer o pau. São quantas músicas assim, criadas, melodias, Exato. e tudo mais criado todo dia, e quantas que assim, caem no mainstream para milhões de pessoas, entendeu? Exatamente. É uma diferença muito grande. Se acertar na loteria, você pega uma música que vai agradar um Gustavo Lima, um Jorge Mateus, velho. Exatamente.